Graça e paz, queridos. Podeis assentar, por gentileza. Quero desde já agradecer a Deus por esta oportunidade ímpar de estar aqui nesta manhã, participando da festividade alusiva aos 7 anos de fundação desta igreja. Quero nessa oportunidade declarar a minha alegria, a minha satisfação em ter no meu hall de amigos o pastor Mário e a pastora Renata. Nos conhecemos ainda no último local onde estava essa igreja, e ver a expansão, o crescimento desta obra me deixa inspirado e grato a Deus ao mesmo tempo, porque eu sei que o Espírito Santo ainda pode contar com homens e mulheres que se dedicam, que trabalham para ver o reino dele, a obra dele crescer. E essas pessoas estão aqui, pastor Mário e pastora Renata, e são meus amigos, que é motivo para mim de grande alegria. Aos irmãos, quero parabenizá-los pela coragem, pela dedicação, pela contribuição, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado aqui na cidade de Guarulhos. Nas palavras do pastor Mário, este local que outrora servia como ponto de encontro até de casais que não eram casados, lugar de prostituição, lugar de promiscuidade, lugar de uso de drogas, entorpecentes, e se transformar numa igreja verdadeiramente é motivo de grande alegria, é motivo de nós louvarmos ao nome do Senhor. Deus abençoe e parabéns a todos vocês. Quero nessa oportunidade apresentar a vocês a minha esposa, Daiana Rodrigues. Uma bênção de Deus está aqui, sentada do lado da pastora Renata. Um presente que Deus me deu, uma mulher que tem somado com a minha vida e meu ministério. E eu me sinto muito feliz em estar acompanhado por ela. Veio conosco a missionária Edna, da Assembleia de Deus do Brás. Mais do que uma amiga, é como se fosse uma irmã, uma parceira ministerial, está sempre conosco, nos apoiando em tudo, em todos os momentos, sempre atenta, sempre disposta a servir. E a gente aprende na vida que ninguém chega a lugar algum sem estar bem acompanhado, sem estar bem apoiado. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e pela vida da missionária Edna. Queridos, sem mais delongas, gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia agora. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos tomar o livro do profeta Oséias, capítulo de número 7. O versículo é o de número 8. Oséias, capítulo 7, versículo de número 8. Enquanto vocês procuram, eu quero apresentar para aqueles que ainda não conhecem o meu 5º livro de batalha espiritual, intitulado O Príncipe das Moscas. Nesse livro aqui eu falo sobre clínica da alma, ou seja, a cura das emoções, a cura da alma. Falo também de como Satanás se aproveita de feridas emocionais não tratadas, não curadas, não cicatrizadas, para escravizar pessoas, para manipulá-las, para reduzi-las ao caos. Como ele entra na família através das feridas, como ele leva as pessoas a abrirem ciclos de ferida, fazendo com que toda a família esteja debaixo do domínio de Satanás. E obviamente aqui eu também falo sobre o processo da cura e também da libertação. Se vocês quiserem, é um livro que tem apenas 100 páginas, você pode ler em um dia, e você pode também usar como ferramenta de evangelização e discipulado. Se você não sabe como discipular, como evangelizar uma pessoa ferida, machucada, uma pessoa escravizada por ressentimentos, ódio, mágoa, rancor, você vai usar este livro como uma ferramenta. Você vai presentear essa pessoa. E o melhor de tudo é que no final você ainda vai ter a dedicatória do próprio autor. Olha que bênção, né? Então, se você quiser,
é um investimento de R$ 40. É um livro que não pode faltar na sua biblioteca pessoal e já está acabando. Então só tem uma caixa e você tem o privilégio hoje de adquirir, de investir na sua vida espiritual. Outra coisa, fui ministrar esses dias numa igreja Assembleia de Deus do Belém e o pastor me presenteou com 5 sapatos, só que nenhum desses sapatos cabe no meu pé. 5 sapatos de couro, preto, social, lindos, coisa fina, um acabamento fino. Então qualquer varão aqui que estiver precisando de um sapato, me procure no final. Está aqui no porta-mala do meu carro. Sapato que ele vende a R$250, R$300, hoje eu vou vender a R$150 para abençoar a vida dos irmãos, tá bom? Não sou vendedor de sapato, mas caiu na rede é peixe. E a gente faz negócio, né? A gente tem que ser empreendedor, não é verdade, irmãos? Então você, minha irmã, quer abençoar o seu esposo, procure no final. O varão aqui já deu até a senha, né? Então, fica ligado aí, minha irmã. Glória a Deus. Vamos ao texto bíblico. Livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Vou ler outra vez. Quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Repita comigo assim: o bolo que não foi virado. Diga mais uma vez: o bolo que não foi virado. Eu vou pregar sobre isso nessa manhã. O bolo que não foi virado. Queridos, nessa madrugada, quando eu estava meditando nesse texto bíblico, o Espírito Santo de Deus me remeteu à importância do ministério do profeta Oséias para a nação de Israel, conhecida também como Efraim, ou Reino do Norte. Analisando a vida do profeta, vemos que ele deu a sua própria vida, ele entregou completamente no altar para servir de exemplo para aquele povo. Embora eles fossem rebeldes, obstinados de coração, de dura cerviz, inclinados para o mal. A Bíblia diz que os sofrimentos do profeta Oséias foram terríveis. Ele passou por uma experiência traumática em seu casamento. Sua esposa o traiu, saiu do seu lar, se prostituiu diversas vezes e parou no mercado de escravos. Impelido por Deus, ordenado por Deus, ele vai até o mercado de escravos para resgatá-la. E tudo isso para deixar um legado, um ensinamento, primeiramente ao povo de Israel, que havia adulterado contra Deus, se prostituído com os ídolos, e também para nós, a igreja, que somos o Israel de Deus dos dias atuais. Oséias também foi muito importante, porque ele foi um profeta acessível, um profeta de linguagem simples, um homem que falava aos corações de todos. Quando analisamos o contexto, vemos que ele usa diversas metáforas, diversas tipologias para representar o povo de Israel. Ele, por exemplo, compara Israel a um homem vivendo um processo de envelhecimento. Ele diz: vocês são como alguém que envelhece, alguém que chega à idade dos cabelos brancos. Sua vida espiritual está envelhecida, não há renovo, não há restauração. Vocês não querem mais buscar a Deus, vocês envelheceram. Ele compara também o povo de Israel a um talo sem espiga. Ou seja, Deus plantou, porém, quando chegou a época de dar o fruto, eles não deram fruto. Deus investiu, mas ao invés de colher, não houve colheita, houve frustração. Temos também a comparação de uma pomba insensata, que ao invés de procurar um ninho, um refúgio seguro para pousar,
foi buscar refúgio nas águias que queriam devorá-los. A nação de Babilônia e a nação da Síria são comparadas aqui a águias que queriam devorar a Israel. E ao invés de eles se refugiarem em Deus, eles vão justamente parar na garra dos seus inimigos. Eles são comparados também a Efraim. Por quê? Efraim foi o filho mais novo de José. E ele teve prevalecência sobre o seu irmão Manassés. Ele prevaleceu sobre o mais velho. Antes de Jacó falecer, ele inverte as mãos e abençoa o mais novo no lugar do mais velho, dizendo: seja próspero, seja frutífero. Efraim não era nem para ser tribo. Dentre as 12 tribos de Israel, José era para ser uma dessas 12. Mas porque Levi herdou o ministério sacerdotal, então abriu-se uma brecha, uma lacuna, uma vaga, e de José se tornou 2 tribos, Manassés e Efraim. Efraim já chegou com privilégios. Primeiro, repito, não era para ser tribo, mas foi. Segundo, não era para ter direito à primogenitura, mas teve. Terceiro, prosperou grandemente. No primeiro censo que houve nas terras de Israel, foi a tribo que mais pessoas tinha, mais soldados tinha, 40.500. E eles estavam no centro de Israel, bem no meio das nações. Quem olha para o mapa de Israel, vê que Deus colocou o seu povo no lugar certo. Israel é exatamente do tamanho do estado de Sergipe. É um território pequeno, mas está no meio de várias nações. Tudo isso tinha um propósito. E qual era o propósito? Influenciar, atrair, ser luz para as nações. Mas quando eles entraram na terra prometida, houve um decreto de Deus lá no livro de Deuteronômio, um alerta, uma exortação que eles, quando entrassem lá, não fizessem conforme o pecado dos povos que ali estavam. Porque Deus iria exterminar aqueles povos justamente por causa da idolatria, do paganismo. Mas agora, no lugar onde Deus os colocou, ao invés de eles serem luz, ao invés de eles darem frutos, ao invés de eles honrarem, eles se misturaram com os povos. Daí porque a sentença de Deus sobre eles. No capítulo 2, Oséias vai dizer: eis que a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei no coração. Deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar de confronto. Deserto é lugar de solidão para se encontrar com Deus. Deserto é lugar de disciplina. Deserto é lugar de buscar. No deserto, ou você aprende ou você morre. No deserto, ou você tem intimidade com Deus, ou você perece. No deserto, ou você se torna profeta, ou você vai entrar no caos. Essa foi a sentença de Deus. Eles estavam também no vale de Acor, capítulo 2 de Oséias. Encontrei-os no vale de Acor e abrirei ali uma porta de esperança. A palavra Acor quer dizer problema, dificuldade, tragédia. Eles estavam no vale do problema porque eles haviam se prostituído com os ídolos, se misturado com os povos. Eu poderia falar de todas as metáforas que Oséias usa para dizer o que era o povo de Israel para Deus naqueles dias. Como Deus os enxergava. Mas a metáfora que mais me chamou a atenção foi quando Deus diz: Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Por que um bolo que não foi virado? Vocês já se interessaram em pesquisar como era feito o bolo naquela época? A nossa mente não treinada, não aperfeiçoada, quando lemos esse texto, vai nos levar automaticamente ao bolo dos dias atuais. Mas você tem que entender que a Bíblia tem pelo menos 2000 anos que foi escrita e deixada para nós. O Velho Testamento tem muito mais tempo. E naquela época não existiam os bolos
que existem hoje, do tamanho que existem hoje, no formato que existem hoje. Então nós temos que nos remeter ao hebraico. E no hebraico aqui, capítulo 7, versículo 8 de Oséias, é ugá. Ugá é uma massa fina, mais parecida com uma tapioca que a gente come lá no Ceará, lá no Sergipe, na Bahia, no Nordeste, aquele disco fino, ou uma panqueca, ugá. Então o bolo daquela época não era o bolo que tem pelo menos 4 dedos de espessura, não era o bolo levedado com fermento, era um disco fino, que era feito de farinha de trigo, passava-se num processo de fermentação natural, ou seja, era misturado com água e sal, e depois deixava para que ele levedasse, para que a massa ficasse macia. Espalhava-se mel e colocava para ser queimado, para ser cozido, dentro de fornos ou numa própria fogueira. Ele tinha que ser virado muito rápido, porque senão queimava, assim como a gente faz a tapioca. Coloca-se na frigideira e tem que ter cuidado de virar, senão queima. Só que qualquer ingrediente que fosse colocado ali podia comprometer o cozimento daquele bolo. Então, quando o profeta Oséias diz assim, olha, vocês são como um bolo que não foi virado, ele está falando ao coração dos mais simples. Ele está falando ao coração do povão. Olha, vocês são como o bolo que não foi virado, assado de um lado, mas cru do outro. E isso aqui tem algumas lições. E é sobre essas lições que eu quero falar para vocês. É sobre essas lições que eu quero pregar nesta manhã. O que significa um bolo que não foi virado? Em primeiro lugar, um bolo que não foi virado é um investimento perdido. O que Deus queria falar através do ministério do profeta Oséias, com a nação de Israel, com o reino do norte, é o seguinte: vocês se misturaram tanto com o povo, vocês se misturaram tanto com as nações que estão ao redor de vocês, que vocês se tornaram como um bolo que não foi virado. O padreiro se levanta às 3 horas da manhã, ele vai colher o trigo, ele vai remover o trigo do meio do jogo, ele vai moer o trigo, ele vai peneirar, ele vai misturar com água, com sal, ele vai submeter ao processo de levedura natural. Depois ele vai levar ao forno, ele vai passar mel. Olha, vocês são como esse bolo que o padeiro colocou, assou de um lado, mas perdeu o ponto e deixou o outro lado cru. Veja o investimento que foi feito. O primeiro investimento foi de tempo. Gastou-se tempo. O homem levantou às 3 da manhã. Segundo investimento, teve que sair para colher. Terceiro investimento, submeteu ao processo de moedura, de peneira. Quarto investimento, colocar no fogo. Gastou-se tempo, gastou-se material, mas no final não houve uma resposta favorável. A barriga continuou vazia. Aqueles que esperavam o bolo ficaram frustrados. Assim é todo aquele que Deus chama, mas não corresponde à altura os investimentos que Deus fez na tua vida. Deus não é um investidor burro. Deus não é um investidor tolo, despreparado. Deus pensa, Deus planeja, Deus projeta. Você não é fruto do acaso. Você não é o resultado do vacilo da tua mãe, do teu pai. Não me importa como você veio para o mundo. Se o teu pai conheceu a tua mãe, teve somente um encontro. Não importa se alguém disse que você é fruto de um deslize da mocidade do teu pai ou da tua mãe, do fogo da juventude. Não importa se você é fruto até mesmo de um estupro. Você veio para o mundo, mas antes de você vir, já estava no projeto de Deus o teu nascimento. E se já estava no projeto de Deus, Ele estava disposto a investir na tua vida. Cada livramento, cada milagre, cada intervenção foi um investimento de Deus na tua vida.
Deus preparou você, ainda que você não veja, ainda que você não acredite, ainda que você não enxergue. Você pode ser pessimista ou não, mas Deus investiu em você. Você tem um alto valor para o céu. É por isso que você ainda está aqui, e Deus está cobrando nesta manhã tudo aquilo que Ele investiu na tua vida. Ele não deixou a sepultura te tragar, Ele não deixou os demônios te matarem, Ele não deixou a bala perdida te furar, Ele não deixou os teus inimigos prevalecer. Por quê? Porque Deus tem expectativas acerca da tua vida. Deus investiu pesado em você, e Ele está dizendo: não seja como um bolo que não foi virado. Corresponda à altura do investimento que eu fiz em você. Xaramanamanarachanaramanacai. Xarabaracalabandarabandorimicandaramagai. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e diga assim: ei, acorda, Deus investiu em você. Ele está esperando um retorno. Xaramacai. E aí, você vai parar? E agora, você vai desistir? Você vai voltar atrás? Você pensa que é assim? Não quero mais, Deus. Vou sair da tua presença, vou viver a vida, entre aspas, vou curtir o mundo, ainda sou jovem, ainda tenho energia, ainda tenho libido. Deus está dizendo para você: e o investimento que eu fiz na tua vida, eu não vou deixar barato, eu vou cobrar tudo aquilo que eu investi em você, porque você é projeto de Deus. Não dá para jogar fora do dia para a noite todo o investimento que Deus fez na tua vida. Você não se manda, você não se domina, você não tem nem mais livre-arbítrio. Jonas achava que tinha livre-arbítrio, mas já era tarde demais. Deus tinha investido muito nele para abrir mão dele. Deus disse: Jonas, vai até Nínive e proclama o meu juízo contra ela. Ele diz: não vou sair de fininho, ninguém nem vai perceber. Tem o profeta Oséias, tem o profeta Amós, tem o profeta Malaquias, que o Senhor use eles. Ele desce para Jope, nada acontece na viagem, a viagem é tranquila. Ele chega no guichê, tem passagem. Ele diz: oh glória. Entra no navio, tem cama, tem quarto. Ele diz: aleluia. Deus esqueceu, mas no meio do caminho Deus diz: vem cá, Jonas, e o investimento que eu fiz em você? Aleluia. Desde o ventre da tua mãe eu te chamei para ser profeta, e não é agora que eu vou abrir mão de você, Jonas. Sacode quem está do outro lado e diga mais uma vez: ei, Deus investiu em você. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Deus vai cobrar de você. Aleluia. Não pare o projeto de Deus na metade. Não pare. Não intervenha, não coloque a sua mão na obra que Deus está fazendo. Você pode estar passando por provações, por lutas, mas até isso é Deus investindo. É Deus te dando lições, é Deus forjando caráter. É Deus pegando você como um vaso de barro, levando para a olaria para fazer como Ele quer. E eu vou lhe provar na Bíblia que Deus investe. Isaías capítulo 5, Israel é comparado como uma videira excelente que foi plantada no outeiro fértil. O dono da videira construiu um lagar. O que é o lagar? O lugar aonde espreme as uvas para tirar o vinho e o suco. Isso fala da expectativa de Deus. Ele já tinha preparado até o lagar.
Os céus estão em expectativa acerca de você. Você sabe qual é a expectativa do céu? Quando olha para você, vai trazer muitas almas para Jesus. Vai ser missionário, vai à África, vai à Índia, vai à Europa, vai a outra América. Sabe qual é a expectativa do céu? Vai restaurar casais, vai levantar mulheres, vai curar feridas na alma, vai libertar drogados. O dono da vinha preparou um lagar. No mesmo momento que ele planta, ele prepara o lagar. Quando você chegou aqui, Deus já preparou o lagar. Deus já olhou dizendo: vai dar muito vinho, vai dar muito resultado. Coloquei uma torre, está escrito Isaías 5. O que é a torre? A torre é a proteção da vinha, porque tinha raposas, tinha chacais que destruíam as vinhas. Então a torre é para colocar o vigia, para cuidar da vinha. Ou seja, Deus investiu em proteção, em segurança. Ninguém toca, ninguém mexe. Quantas vezes quiseram te destruir e não conseguiram? Quantas vezes tentaram te derrubar e não conseguiram? Quantas vezes tentaram te matar e deu frustrado? Sabe por quê? Porque nessa vinha tem torre, nessa vinha tem vigia. Ei, você é o investimento de Deus. Aleluia. Ele põe uma cerca, ele protege. Mas a Bíblia diz que ao invés dessa uva ser boa, ela foi uva brava. Mas aí o que veio depois? Veio a cobrança. O dono da vinha disse: arrancarei a cerca, derrubarei a torre. Você sabe o que é isso? É quando Deus, ao invés de agir para abençoar, para resgatar e proteger, a vinha se torna rebelde e insubmissa. Então Deus começa a agir agora para tratar de uma forma diferente. Quando Deus abre a cerca, é quando Deus expõe o rebelde ao tratamento. Aí não tem cerca que segure chacal, não tem cerca que segure raposa. É aí quando a pessoa vai para o mundo e começa a levar pau do diabo, começa a apanhar dos demônios, começa a sofrer da vinha. É a vinha sem cerca. É vinha sem torre. Você sabe o que é isso? É o preço de um investimento que foi jogado fora. Você está disposto a passar pelo tratamento de Deus? Por ter abortado os projetos do Senhor, os planos do Senhor? Você está disposto a voltar pela dor para o centro do querer e da vontade de Deus? Porque é melhor sofrer na presença de Deus do que sofrer no mundo. Ah, pastor, mas por que eu sofro tanto? Talvez porque você é um vaso ruim mesmo, você não presta. Já parou para pensar sobre isso? Talvez você tenha uma natureza tão difícil, tão ruim, que para Deus lhe moldar, Ele tem que te quebrar todo dia. Ele tem que te amassar todo dia. Quando você começar a pensar: eu sofro demais, junto, pense assim: é porque eu tenho uma natureza muito ruim. Se Deus me der corda, eu vou longe. Se Deus facilitar comigo, Ele não me acha mais. Ei, tem um investimento aí. Outra prova do investimento de Deus no homem, Lucas 13. Jesus disse: um certo homem pegou uma figueira e plantou no meio de vides. Ei, figueira é uma espécie, vide é outra. Figueira dá figo, vide dá uva. Mas esse fazendeiro pegou a figueira e plantou no meio da vide. Primeiro que não era pela talila, entrou de gaiata. Se compararmos o valor de uma figueira e uma videira, a videira é 1000 vezes mais valorosa do que o figo, porque figo só dá fruto que vira doce, mas videira faz suco e faz vinho, e a depender do vinho é um valor altíssimo. Então figueira vale mais, a figueira é maior do que a figueira. Então Deus estava dizendo: ei, não era nem para você estar aqui.
mas eu investi em você. Você não era nem para ser igreja, de tanto trabalho que você me deu no mundo. Você não era nem para estar aqui no meio das minhas ovelhas, porque você já foi um dia lobo. Quem sabe você até um dia já foi porco. Você viveu na lama. Você foi igual cambotá. Sabe o que é cambotá? É aquele peixe que adora brejo, que adora lama. Não era nem para você estar aqui. Mas olha o que eu fiz. Eu coloquei você no meio da minha vida. Mas eu não te coloquei aqui para você se achar a última Coca-Cola do deserto, o bonitão, a bonitona. Eu não te coloquei aqui no meio da minha vide para você empinar o teu nariz e dizer: ei, um dia eu fui figueira e agora eu sou vide. Eu te coloquei aqui para você dar fruto. E na parábola de Jesus, a figueira não deu fruto. A ordem foi dada: arranca ela. Nós estamos vivendo dias em que os pastores, evangelistas e mestres do nosso tempo esqueceram de pregar juízo de Deus. E é por isso que o povo faz o que quer, deita e rola. Até pipoca está trazendo para dentro da igreja. Claro, Jesus já não batiza mais com o Espírito Santo, o povo já não dá mais glória, então enche a boca de pipoca e de refrigerante. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão conturbados, que a igreja virou cinema, virou teatro. E o que é que acontece? Muita gente perdeu o foco. Muita gente perdeu o sentido de ser. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para dar frutos. Arranca! Pregue juízo também. Ensine para o povo que existe inferno, que existe um preço. E sabe por que eu estou aqui, irmão? Porque eu tive pastores que pregavam o evangelho pleno, o evangelho completo. Bênção, mas também juízo. Hoje em dia esse tipo de pastor não existe mais, porque combateram tanto esse tipo de pastor, chamaram de narcisista, de abusador espiritual. Mas esses pastores estavam com cuidado com a nossa alma. Arranca a figueira daí. Jogue ela fora para ser queimada. Mas aí a Bíblia diz que o viticultor, que é ele? O Espírito Santo. Disse: me dê mais um ano. Mais um ano para quê? Eu vou cavar ao redor dela, vou colocar estrume, vou tirar as pedras, vou limpar, vou investir. É isso que acontece no mundo espiritual quando você pensa em desistir. É isso que acontece no mundo espiritual quando você dá uma mancada com Deus, quando você falha no cumprimento de um dever. É isso que acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando você peca ou se rebela contra Deus, vem uma sentença do céu: arranca e joga fora, porque Deus é justiça. Mas aí o Espírito Santo vem e diz: não, Pai, me dê mais um ano. Eu vou trabalhar no caráter dele. Eu vou trabalhar no caráter dela. Como que você vai fazer? Vou colocar ele numa prova. Uou! Vou colocar ela num beco sem saída. Ela vai se bater para lá, vai se bater para cá. Mas no final eu vou lapidar o caráter dele. Eu vou lapidar o caráter dela. O bolo que não foi virado é o investimento que foi perdido, mas que será cobrado. A segunda lição que eu tiro daqui é que o bolo que não foi virado é uma vida de aparências, mas que certamente será revelado. Não é um disco, ugar. Disco mais parecido com panqueca, bolo fino. Assava de um lado, mas quando virava não dava para ver como estava o outro. Quem olhava de fora olhava para aquele disco queimado de um lado, mas não viu o outro. Ou seja, parecia que era um bolo comestível,
mas não era. Tem muita gente que parece que é, mas não é. Um bolo que não foi virado é gente convencida, mas não convertida. Um bolo que não foi virado são performadores, mas não adoradores. Um bolo que não foi virado são pessoas envolvidas, mas nunca comprometidas. Se envolver é uma coisa, se comprometer é outra. Judas era envolvido, tinha cargo na igreja, cargo de confiança, era o tesoureiro da igreja. Judas ouviu os melhores sermões da história da humanidade. Viu os maiores milagres a olho nu, coisa que eu e você gostaria de ver. Judas caminhou com Jesus, dormiu ao lado de Jesus. Ele fez parte do ministério de Jesus, mas para ele, perto demais não foi o suficiente. Por quê? Porque ele era apenas um envolvido e não um comprometido. Eu gosto muito de usar a metáfora da galinha e do porco. Quem já comeu X-Bacon aqui? Vai ovo ou não vai? Vai bacon ou não vai? Quem mais se comprometeu no X-Bacon? Foi a galinha ou foi o porco? O porco se comprometeu mais que a galinha. Porque a galinha só deu ovo. O porco deu a própria vida para o X-Bacon. Tem gente que é assim. Ele acha que é suficiente só o dízimo e a oferta que ele dá. Continue dando, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que vir ao culto é fazer um favor para o pastor. Gostam de ser bajulados. Gostam de ser adulados. Dá mais trabalho do que trabalha. É envolvido. É aquele que diz assim, ó, se precisar, conta comigo. Mas na hora do vamos ver, nunca está presente. Ou então esse mesmo, depois que tudo acontece, pô, varão, por que você não me chamou? Eu estava aqui tanto tempo. Mentira! É envolvido, não é comprometido. O comprometido com elogio ou sem elogio, ele faz. Porque ele sabe que a recompensa não vem do homem, ela vem do céu. O comprometido não espera elogio em cima do altar. O comprometido não espera tapinha nas costas ou um cargo no ano que vem. O comprometido faz porque ele espera de Deus a recompensa. Ele sabe para o que ele foi chamado. Quando você come um bolo que não foi virado, metade assado, metade cru, ou então assado por fora e cru por dentro, ele não desce. Diga comigo assim, não desce. Tem gente que é tão falsa, e quando você se aproxima dela, você pode não detectar de imediato a falsidade, mas você vê que tem algo que não desce. O falso não desce na garganta de Deus. O falso não desce. Quando você come um bolo que não foi virado, ou você vomita, ou você vai ter uma indigestão, uma congestão. É assim que Deus vê o falso. É assim que Deus vê o que vive de aparência. Não adianta, irmão, tentar enganar a igreja, o pastor. Deus conhece o bolo que não foi virado. E quem tem discernimento de Deus também enxerga. Você lembra daquela passagem bíblica em que Eliseu foi ungir o novo rei da Síria? Ben-Hadad estava doente, enfermo. Eliseu, naquela ocasião, estava em Damasco, capital da Síria. Ele foi para ungir um rei. Só que o rei, ao invés de ir pessoalmente, ele vai terceirizar. Ele diz, Hazael, vai no meu lugar. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Quando Hazael chega na casa de Eliseu, onde ele estava hospedado,
A Bíblia diz que Eliseu olha para ele e diz assim: o que você veio fazer aqui? Ele disse: eu vim saber se o meu senhor, rei Ben-Hadad, vai ser curado, se ele vai sobreviver. Deus disse: ele vai ser curado, mas vai morrer. Espera aí. Vai ser curado, mas vai morrer, não entendi. Uma das passagens mais difíceis de interpretação da Bíblia. Porque a doença de Ben-Hadad era mortal, era para a morte. Mas Eliseu disse assim: ele vai ser curado. Mas ao mesmo tempo ele disse: espera aí, mas ele vai morrer. Você sabe por que ele disse isso? Porque Eliseu estava dizendo: Deus vai curar, mas você vai matar. Eu sei quem você é. Você é falso. Você é tão falso que eu vou começar a olhar nos teus olhos aqui agora, quer ver? Eliseu começou a olhar dentro dos olhos de Hazael, e a Bíblia diz que ele foi ficando com vergonha. E ele disse assim: que foi, Eliseu? O que é que você está me olhando tanto? Ele disse assim: eu sei o que é que você vai fazer. Você vai matar as mulheres grávidas. Você vai matar crianças. Ao invés de ele dizer: está repreendido que eu sou um homem direito, ele diz: quem sou eu? Ou seja, eu não tenho nem poder para isso. O falso não desce. É só uma questão de tempo. Infelizmente estamos vivendo os dias de Azael. O vitimismo, o coitadismo tomando conta. E Deus olhando no fundo dos olhos e dizendo: eu sei quem você é. Ei, irmão, vira ao lado do bolo enquanto é tempo, porque Deus investiu em você e Ele espera resultado. Eu sei que esse tipo de mensagem não é para você pular nem rodopiar, mas quem quer compromisso, quem quer intimidade, já está chorando, já está se alegrando, já está dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor está me trazendo para a realidade. Chega de massagear o ego, né, irmão? Um pouquinho. Está na hora de confrontar. Está na hora de colocar o pé no chão e ver que tipo de evangelho a gente está vivendo. Alabadara Súria Namácia. Isso aqui não é Cinemark. Isso aqui é casa de Deus e Jesus está voltando. Vira o bolo enquanto é tempo. Vou encerrar agora. O bolo que não foi virado não significa que Deus desistiu de executar os seus planos. Ele vai ser substituído. Sai um bolo que não prestou e entra outro. Porque na obra de Deus não há problema de solução de continuidade. Se você não vai, Deus tem outro para colocar no seu lugar. Pode ter certeza disso. Aleluia. Ei, irmão, a paciência de Deus existe, mas ela tem limite. Muita gente se arrependeu de ter tido oportunidade de fazer a diferença no reino, mas quando teve, jogou fora. Você sabia que tem uma multidão lá fora dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz com o ministério que o Senhor me deu? O que foi que eu fiz com a oportunidade que o Senhor me deu? Com tanto de gente que estão nas UTIs, ou que estão lá no cemitério, que se pudesse voltar diria: por que eu joguei fora a oportunidade que Deus me deu? Foi você que se jogou fora. Só que naquela vaga, naquele espaço, pode ter certeza que Deus vai levantar uma outra pessoa e vai colocar. Mas a mesa não vai ficar vazia, vai ter bolo. Vai ter bolo!
Deus não deixará o seu povo sem uma provisão, sem alimento. Eu vou trazer alguns exemplos. Primeiramente, Esaú. Esaú teve a oportunidade da vida dele de ser o primogênito de Jacó. A bênção da primogenitura compreendiam herdar a maior parte dos bens do pai, levar o nome do pai adiante, ter as bênçãos de Deus sobre ele e outras coisas mais. Mas a Bíblia diz que um dia Esaú volta do campo faminto e Jacó estava preparando uma sopa, um prato saborosíssimo da época. Quando Esaú chega na cozinha, ele diz assim: meu irmão Jacó, me dá um pouco desta sopa. Ele diz: dou não. Me dá, dou não. Por favor, me dê, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer agora. O imediatismo, a satisfação instantânea. Jacó disse assim: então me dá a tua primogenitura. A resposta de Esaú é: está repreendido. Era para ele pelo menos dizer isso. Sai para lá que eu vou dar minha primogenitura. Nada. Eu arrumo outra coisa para comer. Se eu fosse Esaú, eu diria isso. Eu como até folha, mas eu não troco a minha primogenitura. Você sabe o que Esaú disse? Do que me serve essa primogenitura se eu estou com fome? Ei, você conhece alguém assim? Que ou satisfaz a vontade da carne agora ou morre? Sabe aquela pessoa que eu quero tudo para agora e não pensa lá na frente, lá no futuro? É gente que vive nos instintos. Mas quem vive instinto, irmão, é animal. Procriação, comer e outro. Isso é puro instinto. Esaú estava agindo como animal, ele estava pensando só no estômago, ele não pensou no espiritual, ele não pensou na posteridade, e ele vende a primogenitura por um prato de comida. Quando chega o tempo de Jacó impetrar a bênção, que é quando ele vai partir para a glória e vai deixar um dos seus filhos no seu lugar, Rebeca está escondidinha atrás da tenda, ouvindo tudo, disse: Jacó, corre aqui, meu filho. Aí você vai entender porque que Deus permite Jacó tomar a primogenitura de Esaú, porque ele tinha vendido. Vai lá, se veste de pele de animal, eu vou preparar o guisado que o teu pai gosta. E a Bíblia diz que Jacó vai, se coloca debaixo da mão do pai para ser abençoado. E aonde que está Esaú nessa hora? A Bíblia diz que quando o pai pediu um prato de comida para depois impetrar a bênção, Esaú foi longe. Diga comigo assim: foi longe. Diga de novo: foi longe. Quando ele volta e descobre que Jacó foi abençoado, o que ele quis fazer? Matar Jacó. Diga comigo assim: matar Jacó. Irmão, olha a burrice de Esaú. Aonde foi que Rebeca pegou o cordeiro, o carneiro para fazer o guisado? No quintal. Você já entendeu? Tem gente que não valoriza o quintal, vai buscar longe, quando volta descobre que quem ficou e recebeu a bênção está próspero, aí quer matar quem ficou. Valoriza teu quintal. Não entendeu não? Valoriza teu quintal. Porque tem crente que para ele a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Tem gente que acha que a igreja da esquina é melhor do que a que ele frequenta. Tem gente que só sabe abrir a boca para elogiar o pastor dos outros, mas não sabe que aquele pastor tem os mesmos problemas ou até problemas piores do que o seu próprio pastor. Ei, valoriza teu quintal, Esaú. Mas Esaú é aventureiro, ele quer ir longe. Eu fico indignado com pessoas que deixam a igreja local onde tem alimento, tem cuidado, tem acolhimento, tem provisão, aí paga multos e fundos, pega um avião, pega um ônibus, vai longe buscar não sei o que, chega lá, só mensagem de coach, autoajuda, motivacional e tantas outras coisas mais. Aí sai impactado, mas foi puro paliativo. Os problemas continuam, meu irmão. É gente que é Esaú.
Aí quando volta, chega a hora da bênção, que o pastor vai consagrar diácono, presbítero, evangelista, pastor. Por que o pastor me deixou de fora? Ei, Esaú, você foi buscar longe? Aonde é que você estava quando eu procurei para te abençoar? Quando chega a época de consagração é um problema. O pastor não olha para mim, o pastor não me vê. Ei, Esaú, você foi lá na mata, não sei da onde, buscar não sei o que. Jacó foi aqui mesmo, no quintal, porque o teu quintal é rico. Aleluia, diga para quem está do teu lado, ei, o teu quintal é rico, valoriza teu quintal. Eu não vou nem falar de gente que elogia o esposo da outra, não vou nem falar nisso aí não. Isso aí não, vai dar problema. Não vou falar de gente que só elogia a mulher do outro. Não vou falar isso não. Valorize teu quintal. Valorize teu quintal. Valoriza o teu quintal. Esaú foi rejeitado. Ele perdeu a bênção. E no lugar dele, Deus coloca Jacó. Outro exemplo. Saul não era para ser rei. Primeiro que ele era da tribo de Benjamim. E quem foi que Jacó abençoou com a tribo dos reis? Judá. Judá, o cetro não se arredará de entre teus pés. Ou seja, é da tribo de Judá que vai sair o rei, gente. Jacó disse lá em Gênesis capítulo 49. Dos 12, o rei vai sair daqui, ó, Judá. Mas quem foi que o povo quis levantar? Saul da tribo de Benjamim. Primeiro não era nem para ser rei. Mas ele não aproveitou a oportunidade. Deixou o rei Agag vivo, rei dos Amalequitas. E o que foi que aconteceu? Agag foge com alguns jovens montados em camelos. Tempos depois, olha Agag já com um povo gigante voltando para atordoar e perseguir Israel. O Agag que você não mata hoje é o Agag que vai voltar amanhã mais forte. Tem Agag vivo na tua vida, mata ele. Não deixe Agag vivo não. Agag é o plano B para você sair da presença de Deus. Agag é o plano B para você desobedecer a Deus. Mata Agag, Saul. Aí o que é que Deus faz? Deus rejeita Saul, mas já tem alguém engatilhado que é Davi. Cuidado para amanhã. Você todo arrependido chegar aqui na igreja e ver alguém fazendo algo que era para você fazer com excelência, adorando e glorificando o nome do Senhor. Por último, quem era para ser o maior pastor do Novo Testamento? Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, 3 vezes Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? No final Jesus disse o quê? Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro era para ser o maior dos apóstolos, o maior pastor, o maior missionário do Novo Testamento. Mas na prática, quem foi? Paulo. Por quê, irmão? Paulo foi quem mais fundou a igreja, quem mais fez obreiros, quem mais escreveu carta. Porque Pedro ficou preso a coisas que Deus já tinha libertado o povo. Pedro ficou em Jerusalém ali, lambendo o fariseu que estava convertido, lambendo o judeu, dizendo: não, vamos ver esse negócio da circuncisão aí. Pode fazer, é lá e cá. Tem gente que ainda não se decidiu o que quer e está perdendo a bênção. Tem gente deixando de ser o que Deus projetou. Sabe por quê? Por causa de pessoas. Está se misturando com gente errada. Olha o texto que lemos, Oséias 7:8. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi firado. O resultado de muita gente não está fazendo o que tinha que fazer, está vendo outra pessoa fazendo lugar, é por causa da mistura. Esaú se casou com Cananita, olha o que deu. Saul mandou Agag de volta vivo para casa. E Pedro ficou lambendo o judeu.
Tem gente que vem para ser um atraso na sua vida. Para de andar com mais amizade na igreja, irmão. Mas peraí, pastor, dentro da igreja tem mais amizade? É o que mais tem. Porque igreja é lugar de tratamento, irmão. Igreja é hospital, chega gente sem perna, sem braço, caolho, com bucho para fora. Igreja é o hospital de Deus, é lugar de gente de reconstrução, é lugar de gente com problema. Só que no meio desse povo tem os sarados e tem aqueles que são os enfermeiros e os médicos de Deus. Então de vez em quando Satanás vai colocar alguém, infiltrar alguém, para tentar te tirar da rota, tentar te tirar do caminho. Em todos os tempos, o povo de Deus sempre teve infiltrado. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, a Bíblia diz que no meio deles foram o populacho. O que era o populacho? Não era nada de hebreu, irmão. Era o egípcio que ficou com medo das 10 pragas, entrou no meio e disse: eu não morreu, eu vou entrar aqui. Só que quando chega no deserto, esse povo começou a murmurar. Segundo o historiador Flávio José, quem disse: levanta um capitão, Arão, e volta para o Egito. Faz um bezerro de ouro para a gente adorar. Foi egípcio disfarçado de hebreu. Cuidado, porque você pode ter trazido para o teu rol de amizades um egípcio disfarçado de hebreu. É esse povo que vai puxar você e dizer assim: não vai para a igreja hoje não, vamos ali dar um rolê. Você vai para o culto hoje? Eu não vou. É egípcio disfarçado de hebreu. Você viu o pastor, como o pastor está? O pastor só é pedir, parece até o pedir mais cedo. E não sabe quantas vezes o pastor está com a corda no pescoço, contando as moedinhas para poder pagar uma água, uma luz, um aluguel. Cuidado com os egípcios disfarçados de hebreu. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Com quem que você está se misturando? Tem gente que está na igreja, mas não para de falar com rebelde, com rebelado que saiu e quer tirar você daqui de dentro. Tome cuidado. Obra de Deus não é feita com amizade. Você pode ser amigo de quem saiu, mas se ele está tentando usar amizade para te tirar do lugar que Deus te plantou e não mandou você sair, para de dar ouvido ao rebelde. Efraim se mistura com os povos. Fique de pé. Fala para quem está do teu lado assim, ó: com quem que você está se misturando? Quem é que você anda ouvindo? É a fofoqueira da igreja? É aquela turma do: e aí, já fechou? Vai fechar, hein? Sai para lá, Satanás. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Sai para lá, demônio! Levante a sua mão para o céu. É hora de você deixar o bolo assar dos dois lados. Para com essa conversão superficial, com essa adoração superficial. Deixa o fogo queimar por fora e por dentro, para você não ficar cru de um lado e assado do outro. Deixa o fogo queimar. Ei, moça, se o teu pastor falou que não é para você casar com esse rapaz que só vive dando grau com a moto, esse rapaz que fuma narguile, esse rapaz que só quer saber de rolê, é porque o teu pastor está sendo usado por Deus. Efraim se mistura com os povos. Efraim é o bolo que não foi virado. Se o teu pastor falou que esse sócio não presta, que a empresa vai afundar, sai fora desse cara. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. O problema é a mistura, Deus. Então eu vou me desmisturar. Oh, glória.
Aleluia. Erga as tuas duas mãos para os céus agora. Peça agora para o fogo do Espírito queimar você completamente, lhe aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque você é um investimento de Deus. Diga isso: eu sou um investimento de Deus. Olha quanta paciência Deus teve com você nas tuas crises, nas tuas rebeldias. Olha o que Deus fez, os milagres. Nada disso é à toa, nada disso é por acaso. Oh, meu Deus. Abra a tua boca e diga comigo só pela última vez: eu sou um investimento de Deus. Eu não vou jogar fora o que Deus fez na minha vida. O ministério de louvor adora o Senhor nessa hora. Enquanto isso, você vai clamar a Deus, pedir a Deus para que esse fogo penetre lá dentro da tua alma, para que complete a obra que está inacabada, para que Deus feche todas as brechas agora. A bagagem do passado eu carreguei, me vi, Ó Espírito de Deus, percebi. nós estamos cansados desse evangelho light. Deixa o evangelho meia sola, meia boca. Nós queremos ser mais do que envolvidos. Queremos ser comprometidos. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto, Deus, das brasas, do fogo. Me dá discernimento ao meu redor, quem anda comigo. Eu fui chamado para fora, eu sou eclésia. Eu sou tirado para fora. Eu sou um tirão tirado do fogo. Eu sou um tição que foi tirado dos escombros. Eu escapei do incêndio. Oh, meu Deus. Toca, Senhor. Quebranta, Senhor. Se a tua palavra não quebrantar, Deus, mais nada vai quebrantar. Se o teu Espírito não restaurar, mais nada vai restaurar. Ó Deus, tira o imediatismo de nós. Tira o imediatismo de nós. Porque nós não queremos ser como Esaú. Nós queremos ser como Jacó, falhos, pecadores, mas amamos a bênção. Nós amamos a bênção de Deus. Nós valorizamos a bênção de Deus. Recebe agora em nome de Jesus. Que esse fogo nunca apague. Que esse fogo nunca se extingua. Que esse fogo continue queimando. Que essa palavra fique plantada no teu coração. Que essa palavra fique marcada para sempre na tua vida. Que você saia daqui diferente. Que você saia daqui outro. Para viver os planos e as promessas de Deus. Em nome de Jesus.